Bom dia, terceiro ano. Hoje, na nossa atividade 60 e 61, o conflito gerador de uma narrativa, nós vamos descobrir o que é um conflito dentro de uma narrativa. Eu preciso muito da atenção de vocês porque esse assunto é um pouco complexo, mas bastante interessante. Vamos lá. Ao se contar uma história, o narrador, que é geralmente aquele que conta os fatos, ele começa fazendo a apresentação das personagens. E ele também vai localizá-las num tempo e num espaço. Nós vamos saber as características dessas personagens. Se elas são felizes, se elas são tristes, se elas são medrosas, tímidas, corajosas. O narrador vai explicar para o leitor, primeiro, essa situação, a apresentação das personagens e também o tempo e o espaço onde está acontecendo a história. Depois, surge uma complicação ou um conflito, que são aquelas tensões pelas quais as personagens vivem e que nos faz ansiar por um final feliz. E aí vem o clímax, o ponto alto, a parte mais tensa da história. E depois vem o desfecho, que é quando tudo encontra uma solução e uma alternativa. E esse desfecho é sempre muito esperado pelo leitor. Isso tudo é o que chamamos de enredo. O enredo é a base de uma narrativa. Se não há enredo, não há histórias, não há personagens e não há tempo nem espaço. É com base nele, portanto, que se desenrolam os acontecimentos da história. Não podemos esquecer que um bom enredo sempre tem início, meio e fim. A partir de agora você vai pausar o vídeo e vai ler a continuação do texto O Pássaro que Não Conseguia Voar, parte 2. E agora você vai ver a complicação, o conflito, o clímax e o desfecho dessa história. Ao final dela a gente volta a conversar. Então, o final dessa história é o que você imaginava? A história teve um desfecho que você esperava, que você queria? A gente pode perceber que o passarinho encontrou uma saída para os seus conflitos. E isso alterou a vida do passarinho. Então, o que causou a mudança na vida desse passarinho? Ter encontrado uma saída para os seus conflitos. Ele não conseguia voar por ter vertigens, por sentir medo de altura. Então, ele descobriu que fechando os olhos, ele não veria a altura e ele conseguiu voar. Resolveu o problema da vida dele. Em que tempo e em que espaço, a história acontece? A história acontece na floresta, esse é o espaço, e o tempo é na época da primavera. A gente pode perceber quando a mãe diz que eles nasceram num período em que o mundo é verde, que o sol brilha. Então, eles nasceram no período da primavera. Esse é o tempo da história. A história tem alguns momentos de tensão, de conflitos. Quais são eles? Sim, o fato de o passarinho não conseguir voar, como seus irmãos, ter vertigens, como já foi dito, se lançar na escuridão, enfrentar os gatos para ajudar os seus irmãos, são momentos de muita tensão nessa história, nessa narrativa. Então, o passarinho conseguiu resolver os seus conflitos. Como? Sim, ele conseguiu resolver. Ele foi capaz de voar usando a estratégia de fechar os olhos. E assim ele mudou a vida dele. E essa estratégia dele trouxe um final feliz, trouxe um desfecho feliz para a nossa história. Agora que você já compreendeu um pouco mais sobre o conflito gerador, vamos tentar fazer esse exercício?
Na coluna da esquerda, você está vendo alguns personagens de contos de fadas conhecidos, de narrativas que nós já conhecemos. Temos a Cinderela, a Branca de Neve, o Patinho Feio e a Madrasta e os meninos João e Maria. Na coluna da direita, nós temos os conflitos geradores dessas histórias. Já sabemos que o conflito gerador é o que leva cada uma das histórias a desenvolver os seus acontecimentos. Então, qual será o conflito gerador da história da Cinderela? A inveja da madrasta e das irmãs. Esse é o conflito gerador. Por causa deste conflito, surge todo o desenrolar dos acontecimentos dessa narrativa. Qual será o conflito gerador da história da Branca de Neve? A disputa da madrasta para ser a mais bela do reino. Por causa desse conflito, todos os outros acontecimentos se desenrolam. Qual será, então, o conflito gerador da história do Patinho Feio? A rejeição dos outros por causa da sua aparência. Toda a história vai se desenvolver em torno deste conflito gerador. E, por fim, qual é, então, o conflito gerador da história de João e Maria? O abandono dos pais. Tudo acontece porque houve essa ação, houve o conflito gerador dessa narrativa. Então, você já entendeu o que é o conflito gerador de uma narrativa e já está pronto para fazer o seu exercício. Exercícios de aplicação, página 52, e exercícios propostos, páginas 53 e 54. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar nas instruções da atividade ou mandar nos comentários.